Bem-vindo ao Mães do Reddit, onde histórias reais de maternidade ganham voz. Aqui você vai ouvir relatos verdadeiros de mulheres que enfrentaram os desafios mais difíceis da gravidez, do parto e da maternidade. Histórias de superação, de dor, de amor incondicional e da realidade crua de ser mãe no Brasil. Esta é uma história real, compartilhada anonimamente no Reddit. Alguns detalhes foram alterados para proteger a identidade das pessoas envolvidas. Oi, pessoal, meu nome é Roberta, tenho 42 anos e moro em Curitiba, no Paraná. Há 6 meses descobri que minha filha Ana, de 14 anos, estava grávida de 4 meses do namorado dela, Gabriel, de 15 anos. Relacionamento que eu sabia que existia, mas que achava ser namoro adolescente inocente sem imaginar que eram sexualmente ativos. E a situação ficou ainda mais complicada quando Ana e Gabriel declararam que queriam ter bebê, casar assim que completassem 16 anos, quando lei permite com autorização dos pais, e criar filhos juntos com a ajuda das famílias, plano completamente irrealista, considerando que são crianças ainda, mas que ambos defendem com convicção adolescente, que não compreende magnitude de responsabilidade que estão assumindo. Essa história é sobre como lido com gravidez na adolescência da minha filha, que transformou ela instantaneamente de criança para futura mãe aos 14 anos, sobre namorado adolescente que insiste em assumir paternidade e quer construir família com minha filha mesmo sendo 15 anos e não tendo capacidade emocional ou financeira para isso, sobre famílias divididas entre apoiar jovens casal ou forçar a adoção do bebê porque adolescentes não têm condição de criar criança, sobre sistema legal que não permite casamento antes dos 16 mesmo em caso de gravidez, criando limbo onde bebê vai nascer de pais solteiros menores de idade, e sobre minha luta interna entre querer proteger Ana de consequências devastadoras de maternidade prematura e respeitar a autonomia dela sobre próprio corpo e futuro, mesmo que escolhas dela pareçam desastrosas da minha perspectiva de adulto. Preciso voltar ao começo e explicar o contexto completo de como chegamos aqui. Ana sempre foi menina estudiosa responsável, que nunca deu problemas sérios durante a infância. Era aluna de notas boas, tinha grupo pequeno de amigas próximas, ajudava em casa com tarefas. Relacionamento nosso era bom com comunicação razoável para padrões de mãe e filha adolescente. Conheceu Gabriel há 2 anos quando tinha 12 e ele tinha 13. Eram colegas de escola que começaram como amigos e gradualmente se tornaram mais próximos. Com 13 anos, Ana me contou que estava namorando Gabriel. Conheci ele quando veio buscar Ana para saírem. Parecia garoto educado tímido de família boa. Pais dele, Mariana e Carlos, eram profissionais classe média, assim como eu e meu marido Fábio. Permitimos namoro com regras claras de horários e supervisão apropriada. Durante o ano seguinte, namoro deles pareceu típico de adolescentes. Saíam para cinema, shopping, parque, sempre em grupos com outros amigos. Gabriel vinha em casa frequentemente para almoços domingos ou para assistir filme na sala. Comportamento deles era apropriado sem sinais de intimidade física, além de beijos e mãos dadas. Eu e Fábio achávamos que eram jovens demais para sexo. Então não tivemos conversa profunda sobre contracepção, além de menção geral que Ana deveria esperar até ser mais velha. Erro gravíssimo meu de subestimar possibilidade de adolescentes de 13 e 14 anos serem sexualmente ativos. Retrospectivamente, houve sinais que não interpretei corretamente. Ana começou a pedir para dormir na casa de amigas com mais frequência aos 14 anos. Eu permitia achando que era normal de adolescente querer independência. Não sabia que algumas dessas noites, supostamente na casa de amigas, eram na verdade em motéis baratos, onde Ana e Gabriel iam com dinheiro que juntavam de mesadas. A amiga de Ana, que era cúmplice, cobria, dizendo que Ana estava com ela quando na verdade estava com Gabriel. Esquema que funcionou perfeitamente porque eu confiava em Ana. Gabriel também usava desculpas similares com pais dele. Sistema de mentiras elaborado que adolescentes mantiveram por meses. Em setembro de 2023, notei que Ana estava ganhando peso concentrado na região abdominal. Comentei que deveria comer mais saudável. Ela disse que era apenas puberdade, corpo mudando. Aceitei a explicação porque adolescentes realmente passam por mudanças físicas. Também notei que o humor dela estava mais instável, irritabilidade aumentada, choros frequentes que atribuía a hormônios adolescentes e estresse escolar, menstruação. Dela sempre foi irregular, então, quando parou de vir, completamente durante alguns meses, não levantei alarme porque irregularidade menstrual não é incomum em adolescentes. Combinação de todos esses fatores deveria ter me alertado, mas estava cega para a possibilidade óbvia. Em outubro, Ana começou a ter enjoos matinais que dizia ser gastrite. Levei em clínico geral que prescreveu medicação para estômago sem fazer exame mais profundo. Medicação não ajudou porque não era gastrite, mas sintoma de gravidez. Enjoos continuaram.
Ana ficou mais quieta e retraída. Passava mais tempo trancada no quarto. Quando perguntava se algo estava errado, ela negava. Adolescentes são naturalmente reservados. Então não pressionei muito respeitando a privacidade dela. Outro erro que me assombra. Verdade foi revelada de forma abrupta em novembro, quando Ana desmaiou na escola durante aula de educação física. Foi levada para a enfermaria. Enfermeira da escola. Notou barriga proeminente durante exame. Fez perguntas diretas. Ana quebrou e admitiu que achava que estava grávida, mas tinha medo de contar. A enfermeira ligou para mim pedindo que fosse buscar Ana urgentemente. Quando cheguei, me levaram para a sala privada onde Ana estava sentada chorando. A enfermeira explicou a situação. Ana confirmou. Entre soluços que tinha transado com Gabriel várias vezes durante últimos meses, que menstruação tinha parado há 4 meses, que barriga estava crescendo, que sabia que provavelmente estava grávida, mas estava aterrorizada demais para contar. Levei Ana diretamente do hospital para a ginecologista. Exame confirmou gravidez de aproximadamente 18 semanas, 4 meses e meio, já passado de ponto onde interrupção seria legal no Brasil. Mesmo que quiséssemos considerar essa opção, ultrassom mostrou feto desenvolvido. Bebê menino saudável. Gravidez estava progredindo normalmente, apesar de falta total de pré-natal até aquele momento. Médica disse que Ana precisaria começar acompanhamento pré-natal imediatamente. Que gravidez em adolescente de 14 anos tinha riscos aumentados, que ia precisar cuidados especiais e suporte nutricional. Reação minha inicial foi choque absoluto misturado com decepção e raiva. Minha filha de 14 anos estava grávida de 4 meses e meio, e eu não tinha percebido. Tinha falhado como mãe em proteger ela, em educar ela adequadamente, em manter comunicação aberta que permitiria ela vir para mim quando descobriu gravidez ao invés de esconder por meses. Confrontei Ana perguntando como isso aconteceu. Ela explicou que transaram sem proteção várias vezes porque não tinham acesso fácil a preservativos e eram jovens e burros demais para entender consequências completamente. Que quando menstruação não veio, ela entrou em negação. Que quando barriga começou a crescer, ela escondeu com roupas largas, que tinha planejado eventualmente contar, mas cada dia que passava ficava mais difícil, então continuou escondendo e esperando milagre. Confrontei Gabriel e pais dele com notícia. Mariana e Carlos ficaram tão chocados quanto eu. Gabriel inicialmente tentou negar, mas quando pressionado admitiu paternidade. Disse que amava Ana, que queria assumir responsabilidade pelo bebê, que ia ser pai presente. Declarações que soavam nobres, mas vazias, considerando que tinha 15 anos e dependia completamente de pais para tudo, não tinha renda, não tinha terminado nem ensino fundamental, não tinha maturidade emocional para ser pai. Mas estava convencido que podia fazer funcionar porque o amor deles era real e forte. Ilusões românticas de adolescente que não entendia a realidade de criar bebê. Primeiras semanas após descoberta foram caóticas tentando processar e decidir o que fazer. Legalmente não podíamos forçar Ana a fazer nada contra a vontade dela, incluindo dar bebê para a adoção, já que ela tinha direito de decidir sobre próprio filho mesmo sendo menor de idade. Mas também não podíamos deixar ela casar com Gabriel porque lei brasileira proíbe casamento antes dos 16 anos mesmo em caso de gravidez desde mudança de lei em 2019 que fechou essa brecha. Então, configuração legal era que Ana ia dar à luz aos 14 anos, Gabriel ia ser pai aos 15, ambos menores de idade vivendo com respectivos pais, bebê tecnicamente sob responsabilidade legal de avós porque pais biológicos eram menores. Ana e Gabriel insistiram desde o começo que queriam criar bebê juntos, que assim que completassem 16 anos, iam se casar com autorização dos pais conforme lei permite, que depois disso iam morar juntos e criar filho como família, plano que ignorava completamente realidades práticas de quanto custa criar bebê, de quanto trabalho é cuidar de recém-nascido, de como a escolaridade deles ia ser afetada, de como dependência financeira de pais ia continuar por anos porque empregos que adolescentes conseguem não pagam o suficiente para sustentar família? Tentei explicar tudo isso para Ana, mas ela estava convencida que o amor deles ia superar qualquer dificuldade, que famílias iam ajudar, que iam dar um jeito. Eu e Fábio consideramos todas as opções, incluindo encorajar a adoção do bebê. Apresentamos como possibilidade que permitiria a Ana continuar a adolescência sem peso de maternidade, permitiria a bebê ter vida melhor com pais adotivos que tinham recursos e maturidade para criar ele adequadamente. Mas Ana recusou categoricamente. Disse que nunca ia dar filho dela para estranhos, que ia criar bebê com Gabriel. Não importava quão difícil fosse, determinação dela era absoluta de forma que não conseguimos mudar, mesmo com semanas de conversas. Mariana e Carlos também tentaram convencer Gabriel a considerar a adoção, mas ele foi igualmente firme em querer criar bebê. Ambos adolescentes unidos em decisão, que adultos ao redor achavam desastrosa.
mas que não podíamos legalmente impedir, porque mesmo sendo menores tinham direitos sobre próprio filho. Consultamos advogados que confirmaram que forçar a adoção contra a vontade dos pais biológicos era impossível. Única opção era apoiar a decisão deles e tentar minimizar danos através de suporte familiar intensivo. Decidimos como famílias que íamos apoiar Ana e Gabriel em decisão deles de criar bebê. Alternativa de abandoná-los e deixar lutarem sozinhos. Parecia pior. Estabelecemos plano onde Ana continuaria morando conosco com o bebê após nascimento. Gabriel teria visitação diária vindo para nossa casa após escola. Ambos continuariam estudando com a ajuda de avós para cuidar de bebê durante horários escolares. Financeiramente, eu, Fábio, Mariana e Carlos dividiríamos custos de bebê, porque, obviamente, Ana e Gabriel não tinham renda. Acordo era que tudo isso continuaria até Ana e Gabriel completarem 16 anos em aproximadamente ano e meio, quando poderiam casar e começar transição para a independência gradual. Gravidez de Ana progrediu durante meses seguintes, sob acompanhamento médico rigoroso. O corpo dela, aos 14 anos, estava desenvolvido o suficiente para carregar gravidez, mas sofreu muito, ganhou muito peso, teve hipertensão gestacional que precisou monitoramento, teve diabetes gestacional, que exigiu dieta restrita. Costas doíam constantemente porque coluna, ainda em crescimento, estava suportando o peso de barriga. Escolaridade foi severamente afetada. Faltou muitas aulas. Notas caíram. Professores foram compreensivos, mas havia limite de quanto podiam ajustar. Ana passou de aluna exemplar para aluna que mal estava conseguindo passar de ano. Socialmente, Ana foi isolada na escola. Adolescentes são cruéis, colegas faziam comentários maldosos sobre a barriga dela, chamavam ela de nomes depreciativos, riam nas costas. Apenas amigas mais próximas mantiveram apoio. Maioria se afastou porque a adolescente grávida era vista como pária. Gabriel enfrentou menos julgamento porque duplo padrão social pune meninas mais que meninos em gravidez adolescente. Mas alguns colegas zombavam dele, chamando de pai adolescente irresponsável. Ambos sofreram bullying que adicionou estresse emocional em cima de estresse físico e logístico de gravidez. Bebê nasceu em março de 2024, quando Ana tinha 14 anos e 9 meses. Parto foi cesárea após trabalho de parto prolongado que não progrediu. Médicos decidiram não arriscar parto vaginal em adolescente tão jovem. Bebê nasceu saudável, pesando 3 quilos. Nome escolhido foi Miguel. Ana segurou ele pela primeira vez e chorou. Mistura de amor maternal instintivo e terror de responsabilidade que tinha assumido. Gabriel estava presente no parto. Também chorou ao segurar filho. Dele, ambos adolescentes com bebê real que tinham criado através de decisões impulsivas meses antes. Realidade de criar bebê bateu duro e rápido nas primeiras semanas. Miguel chorava constantemente com cólicas severas, não dormia mais que 2 horas seguidas, precisava ser alimentado a cada 3 horas. Ana tentava amamentar, mas produção de leite era insuficiente, então complementávamos com fórmula. Custo de fórmula, fraldas, roupas, medicamentos, equipamentos era mais de R$ 2.000 por mês que eu e Fábio pagávamos. Ana estava exausta permanentemente, olheiras profundas, humor depressivo, sintomas de depressão pós-parto que levaram ela para a psiquiatra que prescreveu medicação. Gabriel vinha todos os dias após escola como prometido, mas a ajuda dele era limitada. Aos 15 anos não sabia como trocar fralda direito, como acalmar bebê chorando, como preparar mamadeira na temperatura certa. Aprendia lentamente, mas era claro que cuidado de Miguel recaía principalmente sobre Ana e sobre mim, que assumia papel de mãe substituta, cuidando de neto enquanto filha ia para a escola ou dormia exausta. Fábio também ajudava, mas trabalho dele em tempo integral limitava a disponibilidade. Mariana vinha ajudar algumas tardes, mas também trabalhava, então o tempo era limitado. Éramos avós criando neto por proxy porque pais biológicos eram crianças incapazes de assumir completamente. Ana voltou para a escola 6 semanas após parto, deixava Miguel comigo durante o dia, voltava à tarde para amamentar, tentava fazer lições, mas estava sempre cansada demais. Notas continuaram ruins, reprovar ano se tornou possibilidade real, sonhos que tinha de fazer faculdade de medicina pareciam cada vez mais distantes. Realidade era que maternidade adolescente tinha destruído trajetória educacional e profissional que poderia ter tido. Tentei não dizer. Eu avisei, mas frustração era grande de ver. Filha brilhante desperdiçando potencial em situação que poderia ter sido evitada com educação sexual adequada e acesso à contracepção. Gabriel também lutava academicamente. Notas caíram porque passava noites acordado na nossa casa ajudando com Miguel quando podia. Chegava na escola seguinte dias sem ter dormido. Concentração era 0. Também estava em risco de reprovar.
ambos adolescentes pagando preço alto em educação por decisão de serem sexualmente ativos sem proteção, o futuro de ambos estava sendo limitado drasticamente antes mesmo de terem chance de explorar possibilidades. Relacionamento entre Ana e Gabriel foi testado severamente por estresse de criança. Brigavam frequentemente sobre quem devia fazer o quê, sobre Gabriel não ajudar suficiente, sobre Ana ser muito controladora, sobre dinheiro que não tinham, sobre famílias que não ajudavam o suficiente na opinião deles. Romantismo inicial de ter bebê juntos foi rapidamente substituído por realidade estressante de cuidar de criança real, que chora e precisa de atenção constante. Amor adolescente foi posto em teste que muitos relacionamentos adultos não sobrevivem. Atualmente, Miguel tem 6 meses, Ana tem 15 anos, Gabriel tem 16 anos. Gabriel completou 16 primeiro. Então, tecnicamente, agora pode casar com autorização dos pais. Mas Ana não completa até novembro. Então, casamento não é possível até ela fazer 16. Ambos mantêm intenção de casar assim que possível. Mas a relação deles está tão tensa que questiono se vão chegar até lá. Gabriel às vezes não aparece dizendo que está cansado ou ocupado. Ana fica furiosa porque depende da ajuda. Dele, ciúmes aparecem quando Gabriel menciona colegas de escola. Insegurança de Ana sobre corpo pós-parto afeta a autoestima. Dinâmica é de casal adulto com problemas de casal. Mas são adolescentes sem maturidade para navegar problemas adequadamente. Eu assumi papel de mãe primária de Miguel mesmo sendo tecnicamente avó. Sou eu que acordo de madrugada quando chora. Sou eu que levo em consultas pediátricas. Sou eu que compro roupas e fraldas e fórmula. Ana é mãe no papel, mas eu faço o trabalho real. Não me arrependo de ajudar porque Miguel é neto que amo. Mas ressentimento cresce de ter liberdade de meia-idade, roubada por neto não planejado. Tinha planos de viajar, de focar em hobbies, de curtir vida sem responsabilidade de criança pequena. Mas agora estou de volta à noite sem dormir, e trocas de fraldas porque filha teve bebê jovem demais para cuidar sozinha. Situação financeira está insustentável. Custos de criar Miguel somados a custos de ainda sustentar Ana, que é menor. E Gabriel, que come conosco diariamente, está drenando economia. Eu e Fábio estamos tensionados financeiramente de formas que não esperávamos nessa fase de vida. Mariana e Carlos contribuem mensalmente, mas não suficiente para cobrir metade real dos custos. Conversas sobre dinheiro são tensas entre famílias. Todos estamos pagando preço financeiro alto por decisões sexuais. Irresponsáveis de adolescentes. Ana às vezes expressa arrependimento velado. Diz que ama Miguel, mas que vida dela seria diferente se tivesse esperado. Que sente falta de adolescência normal que amigas têm, enquanto ela está presa em casa com bebê, culpa misturada com amor maternal, cria conflito interno que vejo destruindo ela emocionalmente. Gabriel também expressa sentimentos similares. Admite que não estava preparado para ser pai, que se pudesse voltar no tempo teria usado proteção, mas bebê existe. Então não há como desfazer. Planos de casamento. Quando Ana completar 16 em 6 meses, parecem cada vez mais irrealistas. Ambos sem renda, dependentes de pais, relação deles fraturada por estresse, mas continuam insistindo que vão casar e morar juntos porque prometeram isso um ao outro. Eu e os pais de Gabriel somos céticos, mas não impedimos, porque legalmente, quando completarem 16, podem casar com consentimento, e não há benefício em negar consentimento, forçando eles a esperarem 18. Se vão cometer erro de casar jovens demais, pelo menos fazem com bênção familiar ao invés de fugindo. Para outras mães de adolescentes, história é alerta sobre a importância crítica de educação sexual abrangente que começa cedo. Não assuma que filho ou filha é jovem demais para sexo. Adolescentes de 13 e 14 anos são sexualmente ativos em números maiores que pais querem acreditar. Tenha conversas explícitas sobre contracepção. Forneça acesso a preservativos e pílulas anticoncepcionais sem julgamento. Monitore relacionamentos e atividades mais de perto que eu monitorei, porque adolescentes vão encontrar formas de ter privacidade se quiserem, então supervisão precisa ser vigilante. Se gravidez adolescente acontecer, apesar de precauções, decisões sobre o que fazer devem envolver adolescente, mas também precisam ser guiadas por adultos que entendem realidades práticas melhor que adolescentes cujo desenvolvimento cerebral não está completo para avaliar consequências de longo prazo adequadamente. Eu falhei em guiar Ana mais firmemente em direção à adoção, que acredito teria sido melhor escolha. Respeitei a autonomia dela, mas a autonomia de adolescente de 14 anos não deveria superar sabedoria de adultos que vê em quadro maior. Miguel está dormindo agora no berço que montamos no quarto de Ana. Ana está na escola tentando manter notas suficiente para não reprovar mesmo que seja batalha perdida. Gabriel está também na escola dele.
Eu estou em casa trabalhando remotamente enquanto monitoro o bebê. Vida que não escolhi, mas que foi forçada sobre mim por gravidez adolescente da filha. Amo Miguel incondicionalmente, mas luto por futuro que Ana poderia ter tido se tivesse esperado, se tivesse feito escolhas diferentes, se eu tivesse educado ela melhor sobre consequências reais de sexo desprotegido. Mas lamentações não mudam realidade. Então vivemos dia a dia gerenciando situação impossível da melhor forma possível, enquanto adolescentes crescem forçadamente, rápido demais em papéis de pais para quais não estavam nem remotamente preparados.